Contagem regressiva para o descanso em Cristo. Era Jesus quem estava ali no Monte das Oliveiras, o seu lugar preferido. Ali havia, logo no pé do monte, o Jardim das Oliveiras. Naquele lugar, o Getsemane, estava Jesus, sempre orando por mim, por você, pela humanidade, por sua missão aqui na Terra. Mas os discípulos estavam com ele, percebendo que algo estava diferente. A brevidade da volta de Jesus anunciada por ele, todos os fatos levavam à culminância de uma determinada obra. A obra que levaria os homens ao descanso em Cristo fez Jesus suar sangue naquele momento. Para compreendermos melhor essa história, Vê e Entende vai trazer a você esse momento da contagem regressiva da história. Não apenas da história de Jesus até a cruz, mas a história que Jesus revelou aos discípulos em Mateus capítulo 24, ali ele conta a história do mundo, dos seus dias, até depois dos nossos dias. Então, como que eu sei disso? Ora, se Jesus voltar e eu ainda estiver vivo, não vai ser nos nossos dias? Aí sim você vai ter a história completa até daqui a 1000 anos, porque é onde termina o livro de Mateus, capítulo 24, a vitória completa por sobre o mal. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti com a Tua palavra para abrirmos. Peço o Teu Santo Espírito, Espírito Santo, para que possa iluminar a nossa mente, trazer as verdades conforme elas estão escritas na Tua palavra, sem deixar que titubeemos ou que nós caminhamos por caminhos de erro, mas ante a Tua plena revelação. Abençoa todos que estão participando, dá-lhes uma porção dobrada também, da compreensão pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Ao pedir as bênçãos do céu sobre nós, nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo exatamente o que Jesus fez ao orar por nós. Bom, os discípulos estavam diante dele, vendo todas as coisas que ele dizia, perguntaram inquietos: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Eu convido, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 3, nas precisas palavras do evangelista. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Jesus vinha anunciando o Evangelho, anunciando a brevidade da sua morte e a nossa redenção. E agora, momentos tormentosos afligiam aqueles discípulos. Lucas capítulo 22, verso 44. Lucas nos revela no capítulo 22, no verso 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. De quem nós estamos falando? Do nosso Salvador. Por que ele estava sofrendo essa situação? Bom, aqui no versos 39 e seguintes, de Lucas capítulo 22, o único evangelista que relata esse fato. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então a oração, a preocupação de Jesus naquele momento não era nem com a sua crucifixão que se aproximava. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ali era o nosso momento. Bom, veja só então a sequência. Ele se afastou deles e a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Ao chegarmos ao dia da volta de Jesus, ao final dos tempos, a nossa oração é a mesma de Jesus, para que não caiamos em tentação. E Jesus orou: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Assim como ele orou aqui: se possível, passa de mim esse cálice.
mas seja feita a tua vontade e não a minha. Que maravilha, um tão grande amor de um ser de tamanho poder se doar até a última gota de sangue por mim e por você. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. E continua dizendo sobre aqueles que são sábios, aqueles que seguem os comandos de Deus, que são obedientes aos seus comandos, aos seus mandamentos, e assim se preparam para habitar nos céus, pela graça de Jesus, porque pela graça somos salvos, mas pela obediência nós deixamos da condenação, porque os outros percebem em nós os atos de Jesus. Bem, vamos adiante, porque nesses momentos que estamos vivendo, quem duvida que estamos vivendo momentos tormentosos? A natureza está apontando que estamos assim. Os sinais que Jesus disse, terremotos, maremotos, vendavais, os homens se agitando em guerras e rumores de guerra, e a fome permeando, a destruição. Nós todos estamos vivenciando os sinais da breve volta de Jesus. São 6.000 anos de história de um mundo cambaleante que passou por promessas a Adão, por um dilúvio, por Jesus na cruz. E agora nós aguardamos para os próximos dias, para os próximos meses, a volta do nosso Salvador. Mas momentos angustiosos, Jesus avisou, e mais alguns avisos, algumas cautelas que nós deveríamos ter. Mateus capítulo 24, verso 4 a 8. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Início das dores porque ainda vai piorar. É por isso que ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Veja o que diz aqui, como o porquê de tudo isso. Mateus capítulo 24, de 9 a 14. É a continuação da nossa história. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Hoje é tão bonito ter um crucifixo, falar de Jesus. Algumas religiões emprestam a sua forma de adoração com diferentes símbolos e ninguém se envergonha do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, hoje é um cartão de visitas, de apresentação de boa índole, dizer que é cristão. Cuidado com os falsos profetas. Se possível, enganarão a muitos, inclusive a você. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Então agora nós vemos os nossos irmãos, aqueles que seguiram conosco na carreira da fé, são aqueles que se escandalizam e que passam também a nos perseguir, porque por causa do amor que temos ao Evangelho de Cristo, ao próprio Cristo. E aqui continua, então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é preciso que essas coisas aconteçam para que o juízo de Deus se estabeleça definitivamente e o mal seja completamente exterminado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só, o que falta para Jesus voltar? O evangelho ser pregado a todas as nações. O que é o objetivo de tudo isso? Todo esse sofrimento vai chamar a atenção do mundo, como está fazendo, para Jesus. Para Jesus não mais na cruz, mas para Jesus o vitorioso que restaurará esse mundo. Todos esses sinais, terremotos, maremotos, apontam a necessidade do homem de um socorro superior, a necessidade que temos da salvação em Cristo. Então, os seus sinais apontam para a necessidade da obediência, não apenas de receber a graça, mas de andarmos pela graça.
Aqui nós vamos ver então que em Mateus capítulo 24, verso 36, nós temos o seguinte: quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então nós temos uma obrigação, pregar o Evangelho a todo mundo. E o Pai sabe o dia e a hora em que o mundo estará pronto para receber o seu reino, o reino eterno. Depois nós vemos em Mateus capítulo 24, versos 37 e 39. Aqui lemos então: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá numa vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, um no moinho e outro será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, para que vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Bem, aqui a expressão de que um será levado tem a ver, porque Jesus mesmo falou que todo o olho verá. O anjo disse aos discípulos: esse mesmo Senhor que viste subir aos céus, voltará da mesma forma como os viste subir. Todos veremos, mas muitos estarão dormindo, não perceberão. É isso que traduz aqui o texto. Nós estaremos desapercebidos, vivendo a vida, casando e dando-se casamento, como nos tempos de Noé. Seremos surpreendidos. Não quer dizer que vai haver arrebatamento de alguns e o mundo continue em aflição, porque vem o juízo. Imediatamente, as almas todos nós estaremos diante do Deus da glória, da justiça. E o mal é exterminado, não continua com pessoas impenitentes que estariam pagando uma penitência ou sofrendo. Não, o juízo final vem e os redimidos encontram a salvação que tanto aguardavam. 24, 37 e 39 explica muito bem essa mensagem de Jesus. Em Mateus 24, versos 23 a 31, partimos para a finalização do programa de hoje. Você já curtiu esse programa? Compartilhou com os amigos? Deu significado a essa mensagem, fazendo plim no sininho, seguindo a nossa programação para ser avisado sobre os próximos vídeos, para que você participe e faça a pregação do Evangelho a todo mundo, multiplicando essa palavra através dos meios que você dispõe aí das mídias sociais? Eu te convido, participe dessa pregação, multiplique esse Evangelho, curta e compartilhe. Mateus 24, 23 a 31. Bem, se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está ali dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago vai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Quer dizer o quê? Todos vão vir, porque os abutres mostram onde está o cadáver e todo mundo percebe nos céus a movimentação. Todo o olho o verá. Não se preocupe de que você vai ficar desavisado. Está sendo avisado agora. Não se preocupe de não perceber esse julgamento, esse juízo, essa salvação. Todo olho o verá. E se mostra do Ocidente até o Oriente. E o verso 29 do capítulo 24. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu. Os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Percebe? Todos vão ver os filhos de Deus voltando com poder e grande glória. Ele não vem com uma cruz. Não, a cruz já nos salvou. Agora ele veio resgatar. Ele veio para ressuscitar os mortos, os meus queridos, os teus queridos. Aquelas pessoas que estão fazendo tanta falta para mim hoje, vou encontrar lá. E o juízo para aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo e se entregaram aos prazeres de Satanás. Falo sempre, a banana podre dourada lá do Jardim do Éden, que deu conhecimento do bem e do mal. Não conheceríamos
o bem e o mal se não estivéssemos entregues à sedução do diabo. Pois então, aqui no verso 31 temos: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vejam que até trombetas tocando, não há como ficar dormindo, nem os mortos, eles ressuscitarão, eles estarão contemplando o juízo de Deus, estarão salvos, nós estaremos encontrando o nosso Salvador. Ali, os redimidos se levantam do pó da terra, e nós, os vivos, seremos transfigurados, transformados, como Jesus foi transformado num corpo incorruptível após a sua morte. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo e as portas, é o verso 33. Aleluia! Ora vem, Senhor Jesus, disse o apóstolo João, Apocalipse 22, final do livro da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus, glória e majestade, bênçãos para você, multiplique, faça luz no seu caminho e leve junto com você, de arrasto, pessoas queridas e almas contristadas, pois elas precisam do amor do Pai. Que Deus te abençoe. E muito.